igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, por gentileza, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, nós iremos fazer menção do versículo de número 2, enquanto você procura a referência bíblica, eu tributo a Deus toda a honra, toda a glória, externo meus agradecimentos ao pastor da igreja, pastor Ederson, obrigado pela confiança, obrigado pela recepção, sou muito bem recebido todas as vezes que venho aqui, que tenho a oportunidade de estar aqui. Pastor Danilo Hortelã, um grande amigo, glória a Deus. Eu digo na igreja, se ele não pregar lá, ele dirige o culto. Glória a Deus. Pastora Fernanda, Deus abençoe. Amigos, Deus abençoe. Natália, Deus abençoe. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra aos qual o Senhor colocou ao meu coração. Eu não sei se eu consigo terminá-la hoje, pastor Danilo. Então, uma outra feita, o Senhor me convida novamente para eu terminá-la, tá bom? Pregador esperto esse, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Irmãos, acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra gera temor. Avi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos, o autor do livro identifica-se como o profeta Abacuque. Não há muito o que dizer sobre o profeta Abacuque. Como com a maioria dos profetas menores, nós sabemos pouco a respeito desses homens. Sobre Abacuque, o que é mencionado sobre ele é somente no texto, somente no livro que leva o seu nome. Não encontraremos mais nada em outros livros, nas Sagradas Escrituras, falando acerca do profeta Abacuque. Então, só vamos saber a respeito deste profeta dentro do livro ao qual leva o seu nome. Nada sabemos a respeito da família. Nada sabemos a respeito da procedência, da posição social de Abacuque. Nada sabemos a respeito disso. Grande parte dos estudiosos concordam que o nome de Abacuque significa abraço, ou aquele que abraça. Mas não é um abraço de um amigo, não é um abraço carinhoso. É um abraço de alguém que abraça uma causa para resolvê-la. Algo difícil de se resolver. Então é isso que Abacuque ele abraça. Abacuque foi contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. Abacuque viveu durante os últimos dias. Abacuque vivera durante os últimos dias de Judá, pouco antes da primeira deportação de Jerusalém à Babilônia. Então, a maioria dos estudiosos concordam que o ministério de Abacuque se inicia antes do ano 605, aproximadamente ano 605. Glória a Deus. A Babilônia se tornou a maior potência ainda sob o comando de Nabucodonosor. Os irmãos sabem que no ano 606 ele invade Jerusalém e essa é a primeira deportação, levando os nobres para a Babilônia. Louvado seja Deus. O profeta Abacuque, ele trata de algo, irmãos, que eu acho muito atual. Ele trata de um tema ao qual é muito atual, ao qual nós nos deparamos com esses dramas, com esse tema. Glória a Deus. São coisas difíceis para nós, seres humanos. Um tema muito difícil. Qual é, Ralf? Os porquês. O porquê. Porque diversas vezes na minha vida eu questionei a Deus, Deus, o porquê? Porquê disso? Porquê daquilo? Porquê disso? Porquê daquilo? Irmãos, esse livro do profeta Abacuque fora escrito aproximadamente há 2.600 anos atrás. E parece ser tão atual, pastor Ederson,
Porque parece que quando leio o livro do profeta Abacuque, vejo o que nós vemos hoje. Parece que ele estava vendo o que nós vemos hoje. Quando ligamos a TV, os noticiários, acessamos um site ou entramos em alguma rede social, nós nos deparamos com os dramas que esse homem vivera. Nós vemos a violência, agressão contra a mulher, violência com crianças, morte de mulheres, marido que matou esposa, esposa que matou marido, pai que matou filho. Então Abacuque está vivendo isso. E Abacuque ele vai agora perguntar ou questionar a Deus, fazer algumas perguntas. Deus, o porquê? Deus, o porquê tudo isso está acontecendo? O porquê de tanta opressão? O porquê de tanta injustiça? Por que os homens maus prosperam? Deus, por que os justos sofrem? Deus, por que o Senhor vê tudo isso e não faz nada? Então esses são os dramas que Abacuque vivera. Não é diferente de nós vivemos isso. Irmãos, mas antes de tudo, Abacuque no capítulo 1 e versículo 1, ele se depara, ou ele vê, ele vai escrever no capítulo 1 e versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Antes de tudo, ele descreveu o seu chamado, pastor Danilo. E ele vê o seu chamado como um peso. Porque está escrito o peso que viu o profeta Abacuque. E é bem verdade, irmãos, que quando Deus chama, há um peso. Quando Deus lhe dá um ministério, há um peso. É pesado. Porque Abacuque, ele iria ter de entregar uma mensagem pesada. Uma mensagem ao qual muitos não iam querer ouvi-la. Uma mensagem, a mensagem de Abacuque não era agradável, não era, pastor Ederson, tolerável. Então o chamado de Abacuque, o ministério de Abacuque é pesado, porque a mensagem de Abacuque é um aviso solene a uma nação que havia se desviado de Deus. Mas Abacuque sabe, é pesado, mas ele precisa entregar. É pesado, mas ele precisa pregar. É pecado, mas ele não pode mudar a mensagem. É pecado, mas o recado é pesado, mas o recado precisa ser transmitido, porque é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, se você recebeu, meu querido, um ministério, um chamado de Deus, anuncie a palavra que Deus te der, pregue o que Deus te der, faça o que Deus te mandar, para a glória de Deus. Mas é pesado, mas Deus se responsabiliza. É pesado, mas pregue a si mesmo, ainda que o homem na terra não goste, ainda que o homem não receba, mas no céu Deus está vendo a tua fidelidade. Como Estevão pregou e taparam os ouvidos, como Estevão pregou e rangeram os dentes, aqui na terra não se agradaram da mensagem de Estevão, mas lá no céu Deus se levantou, glória, oh glória a Jesus, bendito seja Deus. Vou começar devagarzinho aqui, mas nós vamos dar muito glória e aleluia junto, viu, irmãos? Bendito seja Deus. Abacuque começa o seu livro, irmãos, fazendo algumas perguntas a Deus. Ou seja, ele começa o seu livro fazendo perguntas a Deus com o tom de alguém que está frustrado. Porque ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E esse clamar aqui, pastor Danilo, é um pedido de socorro. Ele está pedindo socorro a Deus. Deus, olha o que nós estamos vivendo, Deus. Olha como está o teu povo, nos socorre. Abacuque clama e não vê o socorro de Deus, pastora Fernanda. O tempo passa e ele não vê o socorro. Aí ele vai se desesperar e vai dizer: gritar-te-ei violência
e não salvarás. Ou seja, esse gritar-te-ei é o gritar, um clamar de alguém que está com a alma angustiada. Ou seja, por não ver o socorro de Deus chegar, Abacuque se angustia e diz: até quando, Senhor? Eu vou gritar, eu vou me desesperar, eu vou rasgar a garganta e o Senhor não vai fazer nada. Querido, o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus, e Ele trabalha conforme Ele quer. Aleluia! Bendito seja Deus. Abacuque utiliza de diferentes palavras para descrever, irmãos, a situação do povo. Olha o que Abacuque vai dizer. Ele vai utilizar a palavra violência, iniquidade, injustiça, destruição, contenda e litígio. Era a situação do povo de Jerusalém. Abacuque estava enfrentando o drama da espera. Até quando? E esse é o nosso drama, irmãos, porque nós somos uma geração imediatista, nós somos uma geração fast food, queremos tudo muito rápido, é colocar o alimento no micro-ondas, em 3 minutos está pronto, eu me alimento e acabou. Mas com Deus não funciona assim, irmãos. Não adianta nós queremos impressionar a Deus, não adianta nós queremos colocar Deus na parede. Eu não sei qual é esse homem que consegue colocar aquele que chama os raios pelo nome, aquele que conhece as estrelas, que colocou as estrelas no firmamento. Eu não sei qual é o homem que consegue colocar Deus no canto da parede, irmão. Se tem alguém aqui, me mostre esse aí, aleluia. Porque eu vejo muita gente, pastor Danilo, dizendo: coloca Deus na parede porque Deus faz. Ah, irmãos, eu não consigo entender isso. Aleluia. Como nós vamos colocar um Deus tão grande como este, que os céus é o seu trono e a terra os escabelos de teus pés, na parede? Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Então Abacuque está vivendo alguns dramas, e esse drama é o drama da espera. Porque Abacuque está vendo a desordem no meio do seu povo. E ele diz: por que o Senhor demora tanto para realizar a sua justiça? Para Abacuque, Deus estava de braços cruzados, vendo aquela situação. Para Abacuque, Deus estava ocioso, Deus não estava fazendo nada, Deus não estava trabalhando, aleluia. Abacuque se desespera por orar e ver que as suas orações não são atendidas. Abacuque está desesperado porque ora e as suas orações não são atendidas no tempo em que ele deseja, aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Deus não trabalha conforme a minha vontade, Deus não trabalha conforme o meu tempo, aleluia. Deus não trabalha conforme a vontade do homem. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nem sempre, pastor Danilo Hortelã, nós vamos entender os caminhos de Deus. Mas ainda que nós não venhamos entender, nós podemos confiar no Senhor independente da circunstância. Confia, porque Deus é Deus e Ele está no controle. Deus estava trabalhando. Ainda que Abacuque não estivesse vendo nada, Deus estava trabalhando. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Na verdade, você não precisa ver, o que você precisa é crer. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram, diz a palavra de Deus. Não é porque nós não estamos vendo sinais no céu, não é porque nós não estamos vendo nada que Deus não está trabalhando. 2 Reis, versículo 16, 17 a seguir, diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Ou seja, não tem sinal, mas todavia a providência de Deus vai chegar, oh glória. Todavia a providência de Deus vai chegar a mim e para você. Recebe isso aqui, irmãos. Ainda que você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando.
Ainda que não esteja sinal, Deus está trabalhando, aleluia, porque os reis estavam no deserto e tinha acabado a água, mas Deus diz: vocês não vão ver sinal, mas eu vou mandar água. Se a necessidade é água, vocês vão receber e o meu nome será glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus responde a Abacuque. Deus fala a Abacuque, não estava ocioso. Deus diz a ele: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. E o que Deus diz a Abacuque? No versículo 6 do capítulo 1, Deus diz a ele que suscitaria os caldeus, porque suscito os caldeus, a vara de correção que Deus utilizará para a correção de Israel, para punir o seu povo pelos pecados que Israel estava cometendo. Deus vai suscitar os caldeus, ou seja, a Babilônia. Quem são os babilônios? Quem são os babilônicos? Quem é esta nação? Quem são os caldeus? Irmãos, a Babilônia é uma nação amarga, cruel, são idólatras, avarentos, sanguinários. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 7, chama a Babilônia de nação cruel. Ou seja, os babilônios não tinham respeito por alguma autoridade, quer fossem reis, generais. Pastor Ederson, quando eles entravam em uma nação, em um país, invadiam e tomavam as terras, eles pegavam os generais, os príncipes, colocavam em gaiolas e exibiam essas autoridades como animais, zombavam das autoridades, dos reis. Assim era a Babilônia, assim era o povo que Deus iria suscitar para corrigir o seu povo. Aleluia. A força de Babilônia era o seu armamento. Deus Supremo era a força bruta do seu armamento. A sua lança e o seu escudo eram os ídolos. A Babilônia era uma potência, iria se tornar uma potência depois que Nabucodonosor destruísse o exército dos egípcios, governado pelo faraó Neco. E eles vão se tornar a maior potência do mundo. Babilônia, o próprio Deus compara esta nação, esse povo, e Deus faz uma comparação. E aqui eu fiz uma exegese desse versículo. Eu não sei o que eu falei agora, irmãos, mas achei chique essa palavra. Eu nem sei o que significa, mas achei bonito, eu falei aqui. Então, Deus ele vai descrever essa nação e vai compará-la com 3 animais e vai compará-la com o vento oriental. Irmãos, Deus vai falar a respeito desta nação e Deus vai compará-la com o leopardo, com os lobos, com a águia e com o vento oriental. O leopardo, os irmãos sabem que ele alcança uma velocidade muito alta em poucos minutos. Salvo engano, a 70 quilômetros. Em poucos minutos ele consegue alcançar. E quando ele alcança a sua presa, que ele mata a sua presa, ele sobe para o alto de uma árvore. E ele tem tanta força, pastor Ederson, que ele pode carregar para o alto da árvore um animal com o dobro do seu peso. Ou seja, ele leva para o alto de uma árvore, para que nenhum outro predador venha tomar dele a sua presa. Deus também compara a Babilônia com os lobos, e esses lobos são os lobos noturnos, têm uma visão boa, trabalham em bando, em alcateia, usam de estratégia para abater a presa. Deus compara a Babilônia com uma águia, e a visão da águia é superior à do ser humano 8 vezes mais. A águia em um rasante, a águia real, ela pode alcançar 325 quilômetros atrás da sua presa. E Deus compara a Babilônia com o vento oriental, um vento que vem do deserto, destruindo toda a vegetação pela frente. O que Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, não vai ter jeito de o meu povo escapar.
não vai ter jeito do meu povo fugir. A Babilônia virá, invadirá Jerusalém, porque eu já determinei, eu já decretei, Abacuque, aleluia. Abacuque não concorda com os planos de Deus. Ele questiona os planos de Deus, porque ele vai dizer: Senhor, como pode uma nação tão ímpia como Babilônia julgar a tua nação, o povo que te conhece, o povo que conhece a palavra? Como pode Babilônia, um povo idólatra, sanguinário, julgar a sua nação, ou nós estarmos debaixo do jugo de Babilônia? Como pode, Deus? Mas o que eles se esqueceram é que eles conheciam a Torá, é que eles conheciam a palavra de Deus e conheciam o Deus da palavra. E quando nós conhecemos o Deus da palavra, aleluia, quando nós conhecemos o Deus soberano, o peso é maior sobre as nossas vidas, porque nós conhecemos a Ele, conhecemos a palavra dEle. Louvado seja o nome de Jesus. E Abacuque diz: por quê? Pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas. O ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. É a Babilônia que iria subjugar o povo de Jerusalém. Irmãos, os babilônios acreditavam em uma miríade de deuses e deusas. O maior deus, a maior divindade de Babilônia é o deus Bel, é o cabeça do panteão. O deus Anu era o deus do céu, Nebo era o deus da literatura e da sabedoria, Nergal era o deus do sol. Abacuque questiona, ele questiona Deus, o trabalhar de Deus, não entende porque Deus suscita os caldeus, e ele vai lançar os seus argumentos corajosamente, pastor Danilo, vai lançar os seus argumentos e vai querer ouvir resposta de Deus. Ele sobe para a torre de vigia e vai aguardar a resposta de Deus, vai aguardar Deus falar com ele. Quem subia para a torre de vigia eram os atalaias, ou seja, os atalaias vigiavam a cidade. Se algo acontecesse e os atalaias não mencionassem, não fizessem com que a cidade soubesse que os inimigos estavam vindo, o sangue dos inocentes ficaria na mão deles. Então aquilo que eles ouviam, eles tinham que falar. Aquilo que eles viam, eles tinham que anunciar. Ou seja, se eles viram alguma coisa, eles precisam falar. Tem muito profeta tendo visão e não entregando a visão de Deus. Tem muito profeta ouvindo algo estranho e não quer alertar a cidade, não quer alertar o povo. É como nós vemos muitas coisas hoje no nosso meio, muita bizarrice, muita estranhice, e nós estamos nos calando, mas Deus nos chamou como atalaias para pregar a palavra de Deus, aleluia, para anunciarmos a sua palavra. E se vermos alguma coisa de errado, nós temos que falar, nós temos que alertar o povo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja Deus. Será a função dos atalaias. E Abacuque recebe a resposta de Deus, e Deus respondeu a ele: escreve numa visão e torna bem legível em tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Ou seja, ele tem a obrigação de escrever aquilo que Deus está falando a ele. Ele escreve para que as pessoas pudessem passar e ler a mensagem. Ou seja, Abacuque não pode mudar uma palavra da mensagem. Infelizmente, eu vou dizer, já está sendo gravado isso aqui? Eu vou dizer, tem muito profeta recebendo palavra de Deus, mas não prega. Chega na hora, muda a mensagem. Para quê? Para que a porta permaneça aberta, para que ele volte na igreja, porque ele prefere pregar
aos ouvidos do povo, agradando, falando aquilo que o povo gosta de ouvir. Já me disseram: Ralph, troca a mensagem. Eu não vou trocar, mas a porta vai fechar. Fecha não, irmãos, quem tem a chave é Ele que abre, é Ele que fecha. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. Abacuque escreve para que quem passasse correndo pudesse ler a mensagem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, bendito seja Deus. E a visão que Abacuque recebe no capítulo de número 2, essa visão fala a respeito do julgamento dos babilônios, fala a respeito desse julgamento, porque os babilônios, eles se gloriavam do seu poder, eles se gloriavam pelas suas construções, pastor Danilo. A cidade de Babilônia era uma cidade inexpugnável, impenetrável. Heródoto diz que os muros de Babilônia mediam 102 metros de altura por 25 de largura. 2 cavalos com um carro faziam um círculo em cima das muralhas. Mas deixa eu dizer algo para alguém aqui: não há indivíduo na terra, oh glória a Jesus, não há homem, não há nação, não há construtor, até mesmo a Odebrecht não conseguirá construir muros tão altos para que Deus não possa entrar. Deus entra onde Ele quer, Ele vai aonde Ele quer. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus Cristo. E Deus fala que Babilônia será punida, porque Babilônia tomou terras que não eram suas, invadiu nações, destruindo, escarnecendo do povo. E Deus diz que esses mesmos que Babilônia saqueou se levantariam para destruí-la. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos vão colher aquilo que plantaram. Oh glória a Jesus. E o capítulo 2 vai falar de 5 ais, e esses 5 ais se referem aos babilônicos. Vai falar, Deus vai falar: ai do avarento, eles eram avarentos, ai do cobiçador, ai do que pratica crueldade, ai do corrupto, ai do idólatra. Era o julgamento que viria à Babilônia, louvado seja Deus. Então Deus vai punir esta nação, vai usar como vara de correção, mas vai puni-la, porque eles não reconheceram que a glória é de Deus, que Deus estava usando esta nação, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, o tema central do livro do profeta Abacuque é: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pastor Danilo, esse tema aparece 3 vezes no Novo Testamento: Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Esse foi o tema que inspirou o apóstolo Paulo, mais tarde Lutero e também Calvino. Esse foi o slogan da reforma protestante, louvado seja Deus. E há quem me pergunte na noite deste dia: Ralph, o que é viver pela fé? E eu vou lhe responder: viver pela fé é acreditar na palavra de Deus. Viver pela fé é acreditar que, independente da situação, Deus está no controle. Oh glória! É minha calácia, oh glória. Mas o país tem 14 milhões de desempregados, a pandemia está se alastrando, mas Deus ainda continua sentado no trono, no comando de todas as coisas. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, bendito seja Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, no capítulo 3, Abacuque, depois de receber as revelações
Abacuque, depois de questionar a Deus, depois de receber a visão, depois de ver a glória de Deus, capítulo 2 e versículo 2, Abacuque vai entender o trabalhar de Deus, porque no capítulo 3, ele vai entoar um cântico ao Senhor, ele vai entoar um cântico a Deus, bendito seja o Senhor. Ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Isso refere-se ao que Deus falou anteriormente no capítulo 2 e versículo 2. Louvado seja Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 2 e versículo 2, recebeu uma visão esplendorosa, uma visão grandiosa de Deus, e essa visão que Abacuque viu deixou o profeta sem força, porque é assim, todas as vezes que Deus se manifesta a alguém, o ser humano perde as forças, assim como Daniel, capítulo 10 e versículo 8, que diz: não restou força em mim. Por quê? Porque todas as vezes que Deus se apresenta a um ser humano frágil, pecador, o ser humano tem que se prostrar diante da sua presença. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré, oh, glória a Jesus, bendito seja Deus. Ou seja, o ser humano não suporta a glória de Deus. Isso que nós sentimos na casa de Deus, corremos, glória, eu sou do manto do mistério, eu gosto disso, irmãos. Não tenho cara não, mas eu gosto. Isso que nós sentimos na igreja, esse poder, essa glória aqui, isso não é a glória de Deus, isso é uma faísca, irmãos, que nós sentimos aqui, esta felicidade. Uns pulam, uns correm, outros puxam a cordinha, outros aviãozinho, isso é uma faísca da glória de Deus. Mas um dia, irmãos, nós receberemos esta glória, aleluia, porque esse corpo que é corruptível se tornará em um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus Cristo. Oh, bendito seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Abacuque, ele diz no capítulo 3 e versículo 2 que lemos: aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Deus estava realizando uma obra, como ele diz no capítulo 1 e versículo 5. Deus estava realizando uma obra. Abacuque orou que Deus mantivesse. Abacuque, ele ora e ele diz: Senhor, aviva a tua obra. E quando ele ora dizendo: Deus, aviva a tua obra, não é esse avivamento que muitos dizem ser, não. Quando Abacuque ora dizendo: Deus, aviva a tua obra, ele diz: Deus, os mesmos atos que o Senhor fez no passado, os mesmos atos que o Senhor fez lá atrás, nos dias de Moisés, Josué, Deus faz hoje também. Deus, não deixa isso morrer, continua trabalhando, oh glória. Aviva a tua obra, Senhor, oh bendito seja o nome de Jesus Cristo, glória a Jesus. Então Abacuque, ele ora para que Deus continuasse realizando esta obra no meio dos anos, bendito seja Deus. Avivar, a palavra avivar, tem o significado de preservar. Ele está dizendo: Deus, preserva isso, preserva esses atos que o Senhor tem feito, preserva isso, Deus, guarda isso, Senhor. Mas a palavra avivar também tem o sentido de manter vivo, ou seja, não deixa morrer, Deus, não deixa de atuar no meio do teu povo, não deixa, Senhor, as suas manifestações acabarem no meio do teu povo, aleluia. Deus vai continuar trabalhando em nosso meio, porque eu sei que tem uma grande parte que já se perdeu, mas ainda há os remanescentes, e por causa dos remanescentes, Deus trará um avivamento a esta nação, oh glória.
Oh, glória a Jesus. Pastor Ederson, a palavra avivar também tem o sentido de purificar. Pastor Danilo, quando o avivamento vier, e eu estou orando para que ele venha como os senhores aqui, quando o avivamento vier, haverá purificação nos púlpitos da igreja. Ou seja, esses enganos, essas mentiras, essas balelas vão sair dos nossos púlpitos e a palavra de Deus voltará a ser pregada. Quantos acreditam nisso? Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus. Vai haver uma limpeza nos púlpitos da igreja. Esta mentira de sal, de água do Jordão, de óleo vindo de Israel, de sal do Mar Morto, ei, irmão, essa balela vai acabar e a palavra de Deus voltará a ser pregada. Calamandacaia seminaramandaraia. Ou seja, ela tem o sentido de purificar, também tem o sentido de corrigir. Que a palavra de Deus corrige, e o Pai corrige quem ama, aleluia. E também tem um sentido de livrar do mal, porque este mal está proliferando no nosso meio. Mentirosos, falsos mestres, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Mas o avivamento virá, glória a Deus. O avivamento virá, porque ainda tem colunas, pastor Ederson, que oram por isso. E as colunas não estão em cartazes. As colunas não estão sobre as luzes da ribalta. Não. As colunas não estão sobre as luzes dos holofotes. Não. As colunas estão escondidas. As colunas não aparecem, as colunas desse prédio não aparecem, porque se aparecessem o prédio ia ficar feio, aleluia, mas elas estão sustentando esse prédio para que ele não caia, oh glória, porque tem crente que não está nos cartazes, mas tem joelho no chão. Tem crente que não está nos púlpitos pregando, mas tem uma vida de oração e de santidade. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. E eu termino agora. Abacuque, ele vai descrever, ele vai cantar no capítulo de número 3. Ele vai falar a respeito no versículo também de número 3. Deus veio de Temã, Deus veio de Parã. Irmãos, Temã normalmente é identificada como Edom. Parã, outro nome dado para a península do Sinai. Abacuque vai descrever os atos de Deus no capítulo de número 3. Glória a Deus. Em seu cântico, Abacuque está relembrando a marcha de Israel do Sinai para a terra prometida. Abacuque canta, e esse cântico revela a glória de Deus. Esse cântico revela a glória de Deus na história. No versículo 3, pastor Danilo, ele diz que Deus é chamado de santo, e a sua glória cobriu os céus. No versículo 4, Abacuque diz que a aparência de Deus é como o relâmpago que cruza os céus. O resplendor de Deus é como o sol, porém muito mais intenso. Os raios que saem de sua mão, que estavam escondido o seu poder. Ou seja, fala sobre o poder de Deus, o poder que está sobre o controle, nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. No versículo de número 5, Abacuque fala a respeito do poder de Deus manifesto no Egito. No versículo 5 ele fala a respeito do poder de Deus manifesto no Egito. As 10 pragas não foram por causa apenas do endurecimento do coração de Faraó. Não foi só por causa que Faraó endureceu o seu coração e não liberou o povo. Não. As 10 pragas Deus a enviou ao Egito para desbancar as 10 maiores divindades do Egito.
aleluia. Deus queria mostrar a inutilidade daqueles deuses, porque em Êxodo 12:12 o Senhor diz: executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, aleluia, glória, bendito seja Deus, louvado seja Deus. No versículo 10, ele descreve a vitória de Débora e Baraque sobre Jabim, o rei dos cananeus. Irmãos, Débora e Baraque estão enfrentando um exército poderoso. Eles tinham 900 carros de ferro. E Israel não tinha armamentos para peleja. Débora diz, salvo engano, capítulo 5 e versículo 8, no seu cântico, ela diz que havia 40.000 em Israel, que não carregavam escudo nem lança, ou seja, não tem arma para a batalha. E como ganha guerra sem arma, irmãos? Como vai para a batalha sem arma? Como vai para a batalha sem um poder bélico para pelejar? Não tem como. Na ótica humana o fracasso é iminente, aleluia. Mas Deus disse ao povo: vai para a batalha, porque eu serei contigo, aleluia. Irmãos, não é na tua força, é na força de Deus. Não é na força do teu braço, é na força de Deus. Porque Davi disse a Golias: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Minha calamandacia, eu sinto ele aqui. Quem sente a presença dele? Oh glória, louvado seja Deus. Ou seja, eles não têm arma, mas Deus diz: vai, porque eu vou dar vitória. Eles estavam no monte, pastor Ederson, e o exército inimigo estava no vale, e este vale era um ribeiro que havia se secado, pois não era a época de chuva, e os carros estão lá, no vale, eles estão descendo para a batalha, sem nada para lutar, não tinha armas de guerra, irmãos, e o exército está esperando em formação de batalha, o exército está esperando o povo de Israel descer do monte preparados. Quem lança a flecha já está na posição. Aqueles que lançam as suas lanças já estão em posição, porque é uma tática antes de a guerra se iniciar. Ou seja, eles estão esperando o exército do Deus vivo descer, para que matassem, para que destruíssem o exército de Deus. Mas quando o povo de Deus confia, acredita que Deus está no controle e se põe na posição, aleluia, porque eles se colocaram na posição e começaram a descer na batalha. Irmãos, Flávio Joséfo diz que houve uma tempestade, aleluia. Quando eles estão descendo, eu quero crer que passa-se um vento congelante, aleluia. Eu posso pensar, irmãos, aleluia. Quando eles estão descendo sem arma, sem nada, alguém vai sentir algo sobrenatural acontecendo, oh glória. Porque o tempo não era para chuva, mas de repente começa a enegrecer o céu, oh glória, de repente os raios começam a cruzar os céus, ou seja, os carros de ferro estão lá embaixo no vale, Deus começa a mandar chuva, há quem diga que houve pedras de granizos que foram lançadas do céu, aleluia, pedras de granizos, Deus mandou naquele momento. Deus sabe como trabalhar, igreja. Deus sabe como dar vitória ao seu povo. Agora imagine pedras de granizo caindo do céu. Quem está na posição para lançar flecha não consegue, porque as pedras estão acertando, estão machucando, ou seja, quem vai lançar flecha já não consegue mais, aleluia. Quem vai lançar a sua lança já não consegue mais ter a visão ampla dos soldados de Israel. Quem está carregando espada, o vento era congelante, a mão está doendo, ou seja, envergonhados e confundidos ficarão os teus inimigos.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E Deus começa a mandar uma tempestade, e o vale que estava seco vai se encher de água. Ou seja, carro de ferro não anda na lama, irmãos. O inimigo nessa noite não vai te alcançar, não vai te tocar. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer ou vai prosperar, porque na noite deste dia Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima o carro dos inimigos, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. E eu termino agora. Ele vai falar acerca, glória a Deus, no versículo 11, do dia em que Josué orou. No dia em que Josué orou, deu uma ordem ao sol e à lua, aleluia, deu uma ordem ao sol e à lua, e ele disse ao sol e à lua, para eles pararem, se estabelecerem em regiões, para que ele conseguisse obter a vitória sobre o inimigo. E a Bíblia diz que não houve antes e nem depois um dia como aquele, que Deus ouviu a voz de um homem, oh glória, oh glória a Jesus, bendito seja Deus. E no capítulo 3, versículo 17 e 18, Abacuque vai demonstrar, Abacuque vai declarar que a sua alegria não estava relacionada a bens materiais. Ele vai declarar isso, porque ele sabe que quando os babilônios entrarem, invadirem a cidade, eles vão destruir tudo, eles vão destruir as construções, eles vão saquear os tesouros, eles vão devastar as lavouras, os pomares. Mas todavia, ainda Deus estaria sentado no trono, no controle de todas as coisas. Aleluia. Ou seja, pastor Danilo, no capítulo de número 3 do profeta Abacuque, versículo 17, salvo engano 17 e 18, ele vai falar a respeito das 3 árvores. Ele vai falar da figueira, da videira, ele vai falar a respeito dessas árvores. Por quê? Porque eram árvores que produziam remédios. Ele fala a respeito disso, ainda que a figueira não floresça, e a figueira produz figo, irmãos, e do figo é providenciado remédio. A pasta do figo era como remédio, ou seja, vai faltar remédio na cidade, não vai ter remédio. Vai ter enfermidade, mas não vai ter com que curar. Não vai ter a cura para estas enfermidades. E ele diz, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Ou seja, a alegria foi-se embora. Porque o vinho na Bíblia fala de alegria. Lembra de em Caná da Galileia? A alegria estava quase acabando no casamento, mas não acabou porque Jesus estava lá. Oh, glória a Jesus. Não vai ter alegria, não vai ter casamento. Oh, glória a Jesus. E ele ainda continua dizendo que o produto da oliveira minta. A oliveira é produzido azeite. Azeite serve para unção, para comida e para gerar luz. Ou seja, não vai ter remédio, não vai ter alegria e não vai ter luz na cidade. Vai ter trevas. Vai ser um período de escuridão. Vai ser um período de dificuldade. Vai ser um período de prova. Vai ser um período ao qual nunca foi se visto em Jerusalém. Não vai ter remédio, não vai ter casamento, não vai ter felicidade, não vai ter nada, não vai ter luz, a cidade vai estar em trevas. Mas Abacuque diz, todavia, oh, glória a Deus, aleluia. Todavia, se coloque de pé por gentileza. Todavia, se tiver adorador aqui para glorificar a Deus, eu vou ficar todavia até ouvir um glória. Todavia, vai faltar o básico, todavia. A porta está fechada, todavia.
o mantimento está quase acabando, todavia, a enfermidade chegou, todavia, o meu marido está no mundo das drogas, da bebida, do alcoolismo, todavia, ele não me acompanha para a igreja, todavia, oh glória, todavia eu me alegrarei no Deus, eita, que me na calacia, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Adorador que adorador adora com a porta aberta, mas também adora com a porta fechada. E eu acredito que vieram adoradores aqui na noite deste dia. O carro da irmã foi destruído, mas ela está aqui glorificando a Jesus Cristo. Oh glória a Jesus, oh bendito seja o nome de Jesus. Você tem motivo para adorar? Claro que tem, aleluia. Você não tem casa, mas tem condições para pagar o aluguel. Você não tem o carro 2020, mas tem um 2010. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta, mas tem as pernas para andar, então glorifique a Jesus. Glória, glória, nós temos motivos para adorar a Deus nessa noite. Nós temos motivo para adorar a Deus nessa noite. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Abacuque, conclua o pastor Danilo e torna o microfone ao Senhor. O profeta Abacuque começou o seu livro estando em um vale, angustiado, confuso acerca da vontade de Deus, mas foi capaz de subir a torre de vigia, esperar a resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra do Senhor, confiantemente começou a saltar pelos montes como a serva, confiando que Deus estava no controle. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está no controle. Mas passou um vento na minha casa, Ralf, mas Deus continua no controle. Mas a situação apertou, querido, Deus continua sentado no trono, sobre o controle de todas as coisas. Feche os seus olhos por gentileza. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e nós acreditamos, assim como Abacuque, que o Senhor está no controle de todas as coisas, no controle da nossa nação, do nosso país, da nossa vida, Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim como Abacuque te louvou no momento da dificuldade, nós iremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Tendo, nós iremos louvar, oh meu Deus, e na ausência dos bens, na ausência do trabalho, nós também iremos Te glorificar. Na saúde ou na doença, nós iremos Te glorificar, Deus, porque sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E quem acredita que Deus está no comando, no controle, aplauda Jesus Cristo, exalte a Jesus.